Acompanhe agora Livre Pensamento. Olá, amigos, olá, amigas. Estamos aqui para mais um programa Livre Pensamento, pensar e viver com liberdade. Nosso bom dia a todos os ouvintes. Eu sou a Juliana e hoje está aqui comigo Paulo Henrique de Figueiredo. Olá, Paulo. Olá, Juliana. Olá, amigos e amigas. Um bom dia a todos. Vamos agora aqui iniciar esse nosso programa, buscar a compreensão da doutrina espírita, tão importante nos nossos dias, né? Vamos lá, Juliana? Vamos lá. Então, para a gente começar, vou pedir para o pessoal da técnica chamar a nossa reflexão de hoje, por favor. Papo de hoje. E o nosso papo de hoje é caminho, verdade e vida. E isso nos lembra Jesus. Paulo, eu queria que a gente começasse, falando um pouquinho que tem lá no Evangelho de João, as palavras de Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser através de mim. Você vê que interessante, né? A gente precisa, quando vai estudar Jesus, compreender os termos do Evangelho. Né? Jesus, para se expressar, ele usava muitos símbolos. E a proposta de Jesus, ela é uma continuidade, né? Do conhecimento que já estava sendo desenvolvido ali desde o Velho Testamento e da Antiguidade. Ele faz referências, né? Então, um exemplo disso é quando a gente vai ler o Evangelho, em alguns momentos, a gente encontra assim, filho da humanidade, filho de Deus. Você já viu esses trechos, Juliana? Já vi. Parece que não tem tanta importância a referência, mas ela é muito importante, né? Por quê? Jesus, diferente de todos aqueles que estão presentes na humanidade, que fazem parte desse planeta, né? Dentre os espíritos superiores e protetores, né, que organizam o desenvolvimento da humanidade, ele está entre os espíritos superiores. Então, a estrutura da criação, as humanidades, os mundos, a vida nos planetas, em todo o universo, tem um processo, uma lei que rege esse desenvolvimento. Como ocorre também com o desenvolvimento do espírito, ocorre com as humanidades, né? E em certo momento, em todos os planetas, em todos os tempos, sempre Deus envia um espírito puro. E esse espírito puro vai falar por ele mesmo, né? O que ele ouve, né, de Deus. Então, a característica de Jesus, quando ele vai falar sobre si próprio, por exemplo, ele estava diante dos fariseus e eles começaram a questionar quem ele era, né? Um dos motivos era tentar fazer ele dizer que era importante para poder condená-lo. Dizer, olha, ele está dizendo, né? E então, quando Jesus ia falar sobre si mesmo, ele dizia, olha, eu sou filho de Deus. Ou seja, quando se fala filho de Deus, filho da humanidade no Evangelho, é uma expressão que significa semelhante a. Então, ele dizia assim, eu sou filho de Deus e filho da humanidade. Ou seja, eu sou semelhante a Deus, ou seja, um espírito puro que já alcançou, né, o ponto mais alto da evolução, e eu sou filho da humanidade, ou seja, estou me encarnando igual os seres humanos, né, no início do processo evolutivo como nós. Então, quando ele fala o filho de Deus e fala o filho da humanidade, ele está afirmando essa dupla, né, característica de Jesus. Né? Então, quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Ele está dizendo, senão pelo caminho que eu percorri. Então, ele está dizendo, olha, Deus envia ao mundo um espírito puro para falar diretamente
diretamente do que ouviu de Deus, ou seja, sem intermediários. Porque todos os outros profetas, eles são profetas que são inspirados por espíritos. E Jesus, como todos aqueles espíritos, né, que são espíritos puros, que reencarnam nos planetas, né, para trazer um entendimento claro da verdade, né, ele é um espírito puro, ou seja, não tem intermediários entre ele e Deus, ele representa Deus. E quando os fariseus perguntaram isso, ele disse claramente, né, assim, eu não posso mentir, eu tenho que dizer exatamente quem eu sou. Né, e aí acabavam perseguindo e ele sumia ali daquela hora, enquanto não tinha chegado. Então a leitura do Evangelho, Juliana, é muito importante, né? Porque o Espiritismo vem esclarecer em detalhes o que Jesus não pôde explicar no seu tempo, mas deixou algumas coisas em parábola, em algumas coisas para o Espiritismo. Então, o estudo dessas expressões, inclusive essa que nós estamos vendo hoje, né, caminho, verdade e vida, é muito importante para entender o Espiritismo, né, Juliana? É isso. E interessante que nesse trecho do Evangelho de João, continua, né, ali Jesus falando, e ele fala, amém, amém vos digo, quem acredita em mim faz as obras que eu faço, e maiores ainda fará, porque eu vou para o Pai, e aquilo que dizer meu nome, farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se algo me pedir, dizer meu nome, eu falo-ei. Se me amardes, observareis os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai que vos dará outro auxiliador, para que fique convosco eternamente. Então, traz esse link, né, do que você explicou sobre a doutrina espírita, ser o desenvolvimento da moral do Cristo, né, junto do Espírito da Verdade, Paulo. Você vê que nesse trecho ele usa a expressão filho, né? Então, quando ele dizia assim, eu sou filho, eu sou semelhante a Deus, ou seja, um espírito que chegou na condição de refletir o pensamento de Deus diretamente, né? E aí a gente já começa a explicação da expressão, porque o pensamento de Deus, o plano divino, né? Quando a gente começa lá no livro dos Espíritos, ele vai falar lá, inteligência suprema, né? Inteligência suprema por quê? A razão é compreender a verdade. E o pensamento de Deus, o plano divino, né? Os planos de Deus para a criação, é a verdade. Então, na ciência, costuma-se dizer, né, que com a incerteza de existir uma verdade. Ah, mas as leis podem se modificar e as coisas podem ser diferentes em outros tempos, né? Mas o Espiritismo demonstra que as coisas são sempre segundo as mesmas leis. Existem outros universos, então as leis são as mesmas em todos os universos. O cientista materialista, não querendo criar um vínculo, né, com uma causa única, ele estabelece essa hipótese. Mas pode ter, então, um outro universo com outras leis. Pode ter infinitos universos com leis diferentes da nossa, então a gente não pode se referir à verdade. As leis que regem hoje podem se modificar depois. Tudo isso imaginando, não tem uma causa. Então é um pensamento materialista, que causa só insegurança. Então a ciência, quando ela é sincera na sua busca, ela analisa os fatos, né? Ela se aproxima da verdade. E os espíritos em si exercem um caminho, né? A humanidade segue um caminho. A vida, né? A gente teve aqui a vida no nosso mundo, né? Ela começou com células no oceano e ela foi se estruturando, né? Foi se organizando e gerou toda essa diversidade que é a natureza para possibilitar o surgimento do ser humano. E o ser humano vai caminhando, né, na sua evolução espiritual para assumir tarefas mais complexas como espírito. Então, tudo isso forma um caminho, né? Se você vai olhar para o mundo corpóreo, o mundo que estamos aqui, né, a ciência diz, olha, a mente se extingue quando o corpo morre, porque a mente é um produto do funcionamento do cérebro. Né? E sendo assim, né, não haveria vida verdadeiramente. Agora, sabendo que o corpo morre, mas a vida do corpo é o espírito, então a verdadeira vida é a vida espiritual.
mas o indivíduo morre e não sabe que morreu. O indivíduo morre e não tem a consciência plena porque tinha imperfeições. Tá, essa não é a verdadeira vida. Mas quando ele desperta para a verdadeira vida, ele passa a vivenciar a condição coletiva da vida eterna, que nos une a todos, até os espíritos superiores e aos puros como Jesus. Então, você vê que essa expressão, caminho, é o caminho que todos vão percorrer, inclusive ele. Então ele diz, olha, não há outra forma de chegar a Deus senão pelo caminho que eu percorri, né? Mas esse caminho você não vivencia isolado, você vivencia coletivamente. Então é a expressão vida, né? E como nós somos espíritos, né, eternos, então é vida eterna, né? E a verdade é para onde a gente caminha. A gente caminha para onde? A gente caminha para o entendimento da verdade. Então, quando você pega as descrições que o Espiritismo vai dando da doutrina, costumeiramente, essas três ideias estão presentes. Eu vou dar um exemplo aqui, Juliana, usando um dentre muitos parágrafos, né? Ó, rogai por essas almas perturbadas, rogai por... Isso aí quem está falando é a Georges, no capítulo 2, Espíritos Felizes, a morte do justo. E é uma comunicação, né? E aí ele diz assim, rogai por essas almas perturbadas, rogai por todo aquele que sofre. A caridade não está restrita à humanidade visível. Ela também socorre e console os seres que povoam o espaço. Então, os seres que povoam o espaço é a representação da vida. Aí ele diz, tendes a prova tocante disso na tão inesperada conversão daquele espírito que se sensibilizou com preces espíritas feitas junto ao túmulo deste homem de bem, que fazei bem interrogar, pois que ele deseja fazer-vos progredir no caminho do bem. Então, olha aí, a descrição da vida universal, a descrição do caminho do bem, né? E aí ele coloca, o amor não tem limites, preenche o espaço, dando e recebendo ininterruptamente suas divinas consolações. O mar se desenrola numa perspectiva infinita, sem limites. Parece confundir-se com o céu, e o espírito deslumbra-se com o magnífico espetáculo dessas duas vastidões, né? Então aqui ele vai colocar a ideia do eterno, que é a ideia da verdade, né, da criação. Aí ele diz, assim o amor, mais profundo que as ondas, mais infinito que o espaço, ele deve reunir a todos, encarnados e desencarnados, na mesma comunhão de caridade, operando admirável fusão do que é finito e do que é eterno. Então, o finito e eterno, né, aqui representado pelo mar e o espaço, os dois se unindo, né? Então, é a vastidão, o limitado chegando na vastidão infinita. Então, quando ele diz o caminho, a verdade e a vida, ele está se referindo a essas ideias. Se a gente for percorrendo a codificação, nós vamos encontrar inúmeros exemplos desse raciocínio, Juliana. Paulo, você estava falando, que você explicou da mente, né, da visão dos materialistas, me fez lembrar um trechinho do Pensamento e Vida, né, quando ele fala, a mente é o espelho da vida em toda parte, no capítulo 1º, né? Aí ele fala, ergue-se na terra para Deus, sobre a égide do Cristo, a afeição do diamante bruto, que é arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. É esse processo evolutivo que você está falando, né? Dos seres, da própria vida que se conecta, e o plano divino como a verdade. É interessante que nesse capítulo e no segundo, ele fala a questão da razão, né, como a auréola luminosa da vontade, explicando, né, que as faculdades da alma não trabalham sozinhas, né? Então a razão é essa busca do entendimento da verdade. A vida, né, é essa aplicação do amor na relação de todos os seres. E aí a gente compreende melhor, né, a importância do ensinamento do Cristo e a importância da doutrina espírita para nos auxiliar. Eu vou trazer aqui, antes da gente seguir,
a participação dos nossos ouvintes. Hoje tem bastante gente aqui trazendo comentários. A Maria Zélia de Araújo, a Elaine Maria Machado de Assis, dando um bom dia. Joenilton, nosso amigo. Clarice de Maio, um beijo, Clarice. Deide Lúcia Silva, Leige Sana, a Sônia Rovigatti, a Leige do Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, a Milena, lá de Salvador, um beijo, Milena. Ângela Maria Oliveira, Ariane Neto, Jorge Gomes, a Rosângela, a Livraria Espírita Girassol, nossa amiga Lúcia, um beijo, Lúcia. Sueli Preto, Elaine Strober, a Edelvis, e aqui estão falando, a Rô colocou assim, a Rosângela: oi, Paulo, a verdadeira vida seria a de estado errante também? Uma pergunta da Rosângela. Veja, a verdadeira vida, ou a expressão vida eterna, né, ela é um símbolo da conexão de todos os seres. Então, todos os seres refletem-se entre si, e o conjunto deles, né, quando você vai pegar o livro A Gênese, você vai colocar a grande divisa do universo, unidade e variedade. Então, a unidade está representada pelo pensamento divino, que é a verdade. Né? Unidade é o um. Né? Essa é a verdade. O pensamento divino é o plano da criação. E a diversidade de seres representam o pensamento divino. Como é que eles fazem isso? Todos unidos. Então, no mundo espiritual, o espírito errante, ele é da fase que nós estamos vivendo. Aos poucos, os espíritos vão se unindo. Você pegou aqui o pensamento de vida, né? Aí ele vai falando aqui, olha, em todos os domínios do universo, vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e se renova sobre os princípios de interdependência e repercussão. Então, esse é um ensinamento novo, Juliana, porque antigamente, imaginava-se na antiguidade, cada espírito evoluindo para buscar a sua libertação. Né? O mito da caverna, né? Aquele que se desgarrou da caverna, subiu o caminho íngreme e difícil e chegou lá na luz, né? no verdadeiro mundo, e volta para chamar os outros. Mas isso mostra um caminho individual. Aquele que caminhou sozinho para buscar chegar na luz. O Espiritismo, ele vai demonstrar uma nova verdade. Ele vai demonstrar que vida é a conexão entre os seres. E os seres mais evoluídos há mais tempo, né, eles já estão todos unidos entre si. Então é como se os espíritos viessem, olha que o Emmanuel nesse mesmo lugar coloca, ó, nos seres primitivos é um instinto, na alma humana, as ilusões que salteiam a inteligência e revelam-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. A glória divina, a verdade. Retratar a verdade. E é aquilo que eu estava falando, Jesus retrata o pensamento de Deus. Está tudo interligado esses ensinamentos. Então a vida, a união dos seres. Então a vida mostra a coletividade. A verdade mostra onde vamos alcançar, o pensamento divino que nós refletimos. E o caminho. O caminho é essa diversidade de seres, cada um na sua fase, do mais simples ao mais complexo. Todos são necessários, todos têm suas missões, e a integração deles é que faz um processo evolutivo, que cria os mundos e cria, né, uma união de seres. Né? Então, isso seria o caminho. O caminho é as fases que todos vão percorrer até chegar lá. Nenhum espírito alcança a condição de um espírito superior ou puro sem ter passado por todas as fases. Por isso que é o caminho. E quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele fala, eu percorri o mesmo caminho que todos vão, igualdade. Então a ideia de caminho, ela é a ideia da igualdade. Né? A ideia da vida é a ideia da união. Então você vai colocar aqui, ó, tudo se desloca sobre o princípio da interdependência. E aí ele vai dizer assim, olha, definindo-a por espelho da vida, reconhece-se que o coração é a face, o cérebro é o centro das ondulações. O coração é a face. Então ele diz assim, a mente é o espelho da vida, reflete a vida, ou seja, reflete o fato de que estamos todos unidos. Você pode perceber ou não, mas estamos todos unidos. Conscientizar-se é saber que estamos todos unidos.
E aí fica clara a solidariedade, né? Um auxilia todos e todos auxiliam cada um. Então, quando ele coloca o coração é a face, ele está falando do amor, né? Que é a conexão entre os seres, aquilo que eu estava lendo lá no Céu e Inferno. Essa é a vida. A vida é a conexão entre todos os seres pelo amor. E todos unidos a Deus, que nos impulsiona, é a verdade. Né? E como existe uma variação do simples ao complexo, é o caminho. Então, Rosângela, você, como nós, você está numa fase evolutiva. Então, você tem um determinado número de vidas, você tem um determinado conhecimento. Existem aqueles que têm menos conhecimento que você, aqueles que têm mais conhecimento que você. Né? Mas você está no lugar certo, porque todos vão passar pela fase que você está passando, como todos nós aqui. Então, isso é que traz a paz e a segurança. Ninguém é melhor do que ninguém. Aquele que tem mais conhecimento é porque percorreu um caminho maior, né? Há mais tempo. Né? E não é só o conhecimento que a gente precisa, também é saber se relacionar com os outros. Por quê? Quando você vai se relacionar com os outros, você vai se relacionar com a diversidade. Quando a gente se relaciona com a diversidade, Juliana, nós vamos encontrar espíritos em todas as condições, não só em todas as fases. Então, o espírito que não conhece aquilo que você sabe, por exemplo, se você vai auxiliá-lo, né, você já sabe, ele não é? Sim. Então, quem que tem que comandar você está ajudando alguém que vai alcançar um entendimento que você já possui. Isso. Então, você já conhece. Sim. Então, o ritmo tem que ser o seu ou de quem não conhece? O ritmo de quem não conhece. Então, vamos dizer assim, se você vai ajudar uma pessoa mais simples, você tem que ajudar no ritmo dela. Se você vai auxiliar alguém que está preso, por exemplo, na imperfeição, né? Adianta querer impor o seu ritmo? Não adianta, Paulo. Não. Então, se você se oferecer para ajudá-lo e ele não entender, o que você faz? Eu espero, né? O tempo dele e pode tentar de novo. Por quê? Porque o ritmo é o dele. O despertar, todo o universo e Deus respeita a liberdade. Então, ele não vai respeitar, ele não vai despertar na hora que você convencê-lo. Ele vai se libertar na hora que ele se convencer. Você trazendo, né, essa reflexão, também pensei na mensagem, da última mensagem do Pensamento e Vida, quando ele fala, né, do amor. Então, eu vou trazer um trechinho aqui para a gente comentar. Eu vou ler. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo penetrando o universo. Vemo-lo assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. Então, agir no bem é agir à semelhança de Deus. Até alcançar a condição de puro quando você é semelhante a Deus ou filho de Deus, que é o que a gente falou. Filho de Deus representa semelhante a Deus. Então, nós somos a cada vez mais claramente semelhantes a Deus, conforme evoluímos. Agora, se a gente tem que agir semelhante a Deus, olha como Deus age. Qual foi a primeira coisa que você falou? Esperança, no sentido de esperar. Esperança, o que significa? É esperar com a certeza de onde vai chegar. Entendeu a ideia da esperança, Juliana? Porque você pode esperar com dúvida. Será que nós vamos chegar, não vamos? Isso é esperar com dúvida. Isso é insegurança. Verdade. Agora, esperança é quando você não sabe quando, mas sabe que vai chegar. Entendeu? E aguarda esse momento. Então, a esperança Deus sabe que todos vão chegar, mas como ele quer que cada um alcance pelo seu esforço, ele sabe esperar. E aí ele continua, que ele fala em seguida. Ele fala aqui, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as
consciências. Olha lá, veja só. Respeitando a decisão. O que significa respeitar a decisão? É respeitar o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a capacidade do espírito decidir sua vida. Então, a vida, quando você vai reencarnar, você decide os desafios que vai enfrentar. E esse é o livre-arbítrio. Aí você vem para a vida e você fala, nossa, por que está acontecendo isso comigo? A resposta seria, porque você escolheu. Agora você tem a liberdade de lidar com isso como você queira. Então, tem duas fases de decisão. Tem a decisão do espírito e a decisão da personalidade, do encarnado. É por meio dessas duas coisas que você produz o seu processo evolutivo. Então, esse é o plano de Deus, que envolve esperança e respeito. Então, quando a gente vai lidar com o outro, esses são os fundamentos do bem. O seu processo evolutivo é auxiliar o processo evolutivo dos outros, porque você também é auxiliado. Então, é uma grande corrente, Como você disse aí, todo Deus impulsiona a todos pelo amor. E o amor conecta todos os seres. Então, cada um está conectado aos mais simples, aos semelhantes e aos superiores. Os superiores inspiram, e nos indicam, nos dirigem no nosso caminho. Os semelhantes, a gente coopera. E o mais simples, a gente auxilia. Mas a gente auxilia segundo o pensamento divino. Ou seja, respeitando a liberdade, agindo com esperança. Ou seja, o que é agir com esperança com relação ao outro? É saber que o outro vai alcançar o entendimento, só que no tempo dele, porque você vai respeitar as decisões dele. Então, a estrutura do bem, ela está representada na forma pela qual benevolente com que Deus age com relação a nós. E fazer o bem é agir com a benevolência com relação a todos. Você quer ver aqui, Juliana, como a gente consegue enxergar esses três aspectos, caminho, verdade e vida, em vários trechos da codificação? Eu tenho aqui, o capítulo 1, o passamento, do Evangelho segundo o Espiritismo, obviamente a versão original, E aqui tem um trecho que ele vai falar sobre o espírita. De todas as doutrinas filosóficas, o Espiritismo é aquela que exerce a mais poderosa influência por conta da fé inabalável que proporciona. Então, por que fé inabalável? Porque a fé é acreditar naquilo que você não vê. Mas por que você acredita no que o Espiritismo propõe? Ele diz assim, o espírita sério não se limita a crer. Isso é fundamental nos nossos tempos, Juliana. Porque nós estamos vivendo uma fase nova no movimento espírita, que é o conhecimento do que ocorreu na época de Kardec e depois. Esse conhecimento histórico, recuperado por Canuto Abreu nas cartas, e a recuperação do conteúdo original nas obras de Chico Xavier, que escreveu livros que refletem o pensamento original de Kardec, a revelação da adulteração, que nada mais é do que conhecer na história do Espiritismo semelhança da história de Jesus. Então a gente teve assim, olha, Jesus trouxe uma mensagem que é o pensamento de Deus. Não é importante isso, Juliana? Muito importante, Paulo. É a ideia que vai libertar a humanidade. Então Jesus diz assim, eu vim trazer a boa nova. E a primeira frase que ele disse nos 3 anos, que ele foi apresentar o pensamento dele, foi, mudai de mentalidade. Muitas Bíblias foram traduzidas com arrependei-vos, mas a tradução adequada é mudai de mentalidade. Os tempos são chegados. Mudar de mentalidade. Então, mudar da mentalidade da antiguidade para a mentalidade nova que ele está propondo. Só que Jesus não vivenciou uma traição, não foi morto, não teve a ressurreição. Depois o cristianismo não foi desviado pelas ideias do passado. Então, a gente não tem que levar em conta isso, Juliana, na história do cristianismo. Olha, o cristianismo foi desviado por uma falsa ideia. Então, dizer que Jesus é Deus, dizer que não tem reencarnação, dizer que existe inferno, uma condenação permanente, que Deus vai abandonar uma parte dos seres criados, tudo isso é desviar Jesus do seu pensamento original. E o Espiritismo é importante, mas então por que os espíritos não protegeram o pensamento espírita e impediram
É a mesma coisa que querer impedir que a igreja desviasse o pensamento de Jesus da sua ideia original. O Espiritismo vem resgatar. E se teve adulteração, prevalece, né, a palavra dos Espíritos, a retomada do pensamento original. E nós vivemos essa época. E essa época é muito importante, porque ela vai ser o início, né, que vai abrir caminho para uma doutrina espírita que vem trazer ao mundo um conhecimento que liberta, um conhecimento verdadeiro. Então, o Espiritismo, ele diz aqui, o Espírito crê porque compreende, e compreende porque se dialoga com a sua razão. Então, se você pega o céu e o inferno adulterado, e lá está escrito assim, né, a expiação é o castigo de Deus, e você vai ser castigado na próxima vida pelo que você fez nessa. Que Deus é esse? Esse é o Deus da antiguidade, aquele Deus que castigava, aquele Deus que impunha. Né? Como é que Deus vai impor? Você acabou de ler que Deus espera e respeita a decisão, porque ele pode ser um Deus que vai fazer com que você pague cada falta sofrendo igual a que você fez. Essa é a adulteração. Aí quando você pega o céu e o inferno original, ele diz assim, a expiação, ela é a escolha do Espírito. Ele escolhe a prova que ele quer vivenciar depois que ele se arrependeu, ou seja, mudou de mentalidade, que é o que Jesus dizia, mudar de mentalidade, né? Então ele escolhe a prova que ele quer enfrentar para superar a imperfeição. Essa é a expiação do original. Então, quando você compara os dois, são opostos. E então a gente tem que usar a razão. Olha, ele crê porque compreende. A vida futura é uma realidade que transcorre continuamente sobre a vista. Ele a vê, a toca e, por assim dizer, em cada uma das suas fases, não podendo a duvidar, enquanto a guarida em sua alma. Então, cada uma das fases da vida, o quê? Da vida futura. Olha a vida aí. A vida eterna é a vida futura. E cada uma das suas fases é o caminho. E aí ele fala explicitamente, ó, a vida corporal para ele desaparece, de tão limitada diante da vida espiritual que é a verdadeira vida. Caminho, verdade e vida, né? Então aí está a questão. Qual é a vida? É a vida espiritual. Daí a pouca relevância que dá aos incidentes do caminho. Ó, incidentes do caminho. Então, o caminho para chegar na vida eterna ou na vida futura é o esforço que a gente faz, vida após vida, enfrentando as provas, para adquirir as qualidades. Ou para superar as qualidades más se a gente tiver desenvolvido. Porque o caminho do bem, ele é necessário. O caminho da imperfeição é contingente. Contingente é aquilo que pode ocorrer ou não. E necessário é aquilo que deve ocorrer, sem dúvida. Então, o caminho do bem é necessário. Ele, sem dúvida, vai ocorrer. Então, a gente enfrenta provas para adquirir as qualidades boas. As qualidades más são contingentes, podem ou não. E, se ocorrerem, elas são superadas. Elas têm começo, meio e fim. E o bem não tem fim, por isso que chama-se vida eterna. Então, nesse trecho, daí a pouca relevância que dá aos incidentes do caminho, assim como a sua resignação diante das vicissitudes, cuja causa e utilidade ele compreende. Ó, as vicissitudes úteis e necessárias. Sua alma se eleva pela relação direta que mantém com o mundo invisível, né? Ou seja, como é que a gente faz isso? Pelo amor. O amor conecta os seres além do visível. Né? O mundo visível, então, é o mundo espiritual. Então, você vê que em cada trecho, Juliana, da codificação, e principalmente nessas obras conclusivas, o Céu, o Inferno e a Gênese, que a gente tem que sempre recorrer às originais, né? Que tem ensinamentos que não estão, né, nas adulteradas, elas espelham exatamente o pensamento de Jesus original. Então, olha só, resgatar a teoria espírita original é resgatar o pensamento original de Jesus também. Né? O pensamento de Jesus foi desviado, né, pelos homens, né, que instituíram dogmas. O espiritismo foi, em parte, desviado pelas adulterações após a morte de Kardec. Mas, no momento certo, tudo se recupera. Então, a nossa geração tem essa alegria, né, de poder despertar e recuperar o espiritismo verdadeiro, que é a recuperação do pensamento original de Jesus, Juliana. Você estava falando, tanto a mensagem que você trouxe do George, quando você falou, né, do mar e do céu, me remeteu a uma passagem da Gênese, do primeiro capítulo,
onde os espíritos falam, né? É a humanidade espiritual que vem falar com a humanidade corporal. Então, ele vem estabelecer o quê? O entendimento dessas relações. E esses dois estados, né? Uma hora encarnados, outra hora desencarnados, até que, né, você realize o seu cumpra a necessidade da sua reencarnação. E nesse mesmo capítulo da Gênese, Paulo, que é o capítulo 1, Kardec traz, né, as 3 revelações: Moisés, o Cristo e a doutrina. E especificamente de Jesus, na parte do Cristo, ele está trazendo assim o ponto de vista novo que Jesus traz, né? O ponto de vista sobre o qual devemos entender a Deus, seu amor, sua justiça, sua misericórdia, sua bondade. E no céu e inferno, para entender, né, partir para qualquer entendimento, fazendo uso da nossa razão, ele fala: vamos usar sempre como a premissa os atributos de Deus, porque assim a gente pode buscar pela razão compreender a verdade, né, e entender a nossa forma de aplicar isso no agir, né, no ato. Exatamente. Porque a antiguidade, né, sem conhecer um outro ambiente, que é o mundo espiritual, ele media as coisas e buscava entendê-las pelo que observava, pelo sentido do mundo corpo físico. Então, esse trecho aqui, ó, ele diz assim, ele fala do mar e do espaço. E ele coloca a admirável fusão do que é finito do que é eterno. O que é finito? As coisas do mundo. Então, as coisas do mundo têm começo, meio e fim, né? Então, se você pegar uma árvore, ela é uma semente, ela vai se desenvolver, ela chega no ápice, que ela é frondosa e dá frutos, né? Então, cada vez vai dando mais frutos, chega na condição mais perfeita do que ela é. Depois os frutos vão diminuindo, ela também vai definhando, uma hora não dá mais frutos. E chega um determinado momento que ela morre, né? E a matéria de que ela é feita vai para o chão, né? E vai dar origem a novas árvores. Então, essa árvore é o símbolo do que é o mundo corpóreo. Então, Juliana, você pode observar essa árvore em qualquer um desses momentos. Se você observar ela sem dar frutos, ela pode ser antes e depois, né? Antes dela crescer e dar frutos, ela não dava. E depois que ela já passou de uma certa idade, ela não dá de novo, não é? Então são fases diferentes, fases opostas. Tem uma ascensão, chega no ápice, tem uma queda. Essa é a característica das coisas do mundo corpóreo. Então, aquilo que cresce, aquilo que dá a vida, na antiguidade é simbolizado pela água. E aquilo que destrói, que desmancha, é simbolizado pelo fogo. Onde você coloca o fogo, ele desmancha. Onde você coloca a água, dá a vida. Então, essas são as características, Juliana, do mundo corpóreo. Então, se você tentar imaginar como a antiguidade imaginava, um lugar de fogo, onde tudo se destrói, e o lugar da vida, e colocar os dois como sendo eternos, você cai no equívoco, que é o seguinte, né? Aquilo que tem começo, meio e fim são as coisas do mundo corpóreo, as coisas transitórias. O espírito, que é a verdadeira vida, é eterno, e todos os espíritos tendem para o bem. Então não faz sentido, né, o castigo ser algo imposto, ser algo que traz um sofrimento físico. Então, quando a adulteração ou a antiguidade diz que na encarnação seguinte você vai sofrer aquilo que você fez, é a mesma coisa do inferno. Como a igreja abandonou a reencarnação, ela criou o inferno. Por quê? A gente tem que prestar atenção nos detalhes, Juliana. A igreja, ela usa Aristóteles. E quando então você morre, a sua alma não tem corpo. Para Aristóteles, ele ficava na dúvida, será que existe, que tem continuidade? Não tem? Ele não sabia, porque ele não considerava o corpo espiritual e a vida espiritual. Quando a igreja adotou Aristóteles, ela criou um problema, porque depois que morreu o corpo, cadê a existência do ser humano?
se a alma é completamente imaterial? E aí a igreja criou uma ideia. Olha, então Deus vai destruir esse mundo, vai construir outro, vai restituir o corpo de todos. Uns ele vai colocar no céu e outros ele vai colocar para sofrer no inferno. Então o inferno, Juliana, é o sofrimento do mundo. É o sofrimento pelos sentidos corpóreos. São as vicissitudes. Então Deus vai criar um lugar onde você vai ter vicissitude para o resto da eternidade, todos os dias, todos os tempos, na continuidade do tempo. Então, o inferno é uma adaptação do castigo na vida seguinte. Então, quem vem revogar tudo isso é Jesus e o Espiritismo. E o Espiritismo vai demonstrar, então, que não tem castigo no mundo. Que o castigo é a consequência que o espírito enfrenta das suas imperfeições na vida espiritual. Porque lá ele se limita. Até que ele percebe que isso não vai trazer nunca para ele a felicidade. Quando ele percebe que aquilo não é Deus o castigando, que o responsável é ele próprio. É esse o símbolo do arrependimento, da mudança de mentalidade. E aí ele percebe, só eu mesmo posso mudar o meu caminho. Só eu mesmo posso recuperar a felicidade. Aí ele escolhe uma encarnação que ele vai enfrentar o que antes ele cometeu faltas. Com a finalidade de agora não cometer a falta diante da mesma pressão, da mesma circunstância, da mesma vicissitude. E quando ele consegue não cometer a falta, ele chega mais feliz no mundo espiritual até que ele se liberte das imperfeições e integre a estrutura do bem, que vai fazer desse mundo um mundo feliz, Júnior. Então, esse é o símbolo do Espiritismo. Por isso que ele é consolador. Porque ele vai mostrar um Deus que não é um Deus que castiga, é um Deus benevolente. Se existe algum castigo no universo, ele é o castigo que o próprio ser coloca para si, porque ele carrega a verdade na sua consciência. E ele não admite que ele próprio haja fazendo mal para os outros. E aí ele cai numa infelicidade que é o fruto da sua esperança. Eu vou ser feliz. É isso que no íntimo ele sabe. Então eu estou adiando isso. Né? E em certo momento ele cai em si e fala, eu vou parar com isso. E só ele pode fazer isso, porque Deus respeita a liberdade. Nossa, isso traz esperança, né? Realmente conforta o coração. Acho que de todos aqueles que, né, assim, desenvolveram uma imperfeição, ou nós, né, que estamos todos aí nesse caminho que a gente está trazendo hoje, isso ouvir, né, o entendimento verdadeiro que Jesus trouxe e o entendimento que a doutrina também nos traz essa esperança no nosso coração, da gente compreender e praticar aqui para construir aqui também um mundo melhor para todos nós. Juliana, veja, quando você pega o céu e inferno adulterado, ou os falsos ensinamentos que tem aí pelo mundo, eles dizem assim, se você está sofrendo nessa vida, é porque você está sendo castigado pela falta que você cometeu. Tem um ensinamento, tem uma falsa ideia escondida nisso, que é aquele que não está sofrendo, ele acha que ele está sendo recompensado. Então tem uma intenção escondida aí. Quando o indivíduo aceita isso, ele fala, nossa, eu não tenho nenhuma vicissitude. Então eu sou está vendo? Eu não cometi nada de erro, Deus, né? Estou quites com Deus, eu estou bem. Esses que estão aí sofrendo são os que erraram. Isso aí é um falso ensinamento. Por quê? Aquele que está enfrentando a dificuldade é porque ele está pronto para enfrentar. E ele vai, usando esse recurso, ele vai sair melhor dessa vida. Aquele que enfrenta uma vida sem problema, ele tem um desafio. Porque o desafio é fazer uso dos recursos e da oportunidade que ele tem para auxiliar os outros. Então, quando Jesus disse assim, olha, para o rico é mais difícil, porque a missão é mais difícil, que é você ter recursos e se dar conta de que a finalidade de você ter esses recursos é realizar a solidariedade, um por todos e todos por um. Né? Então, as duas dificuldades nós vamos enfrentar. A dificuldade da vicissitude e a dificuldade do recurso. E Jesus diz, a do recurso é mais difícil. Isso, muito bom, né? Poder conversar sobre a doutrina, sobre Jesus. A gente chegou no finalzinho do nosso programa. Quero deixar aqui o agradecimento a todos os ouvintes. Um abraço a todos. Abraço ao pessoal da técnica. Obrigada. Paulo Henrique, muito
obrigada. Até a próxima. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Você acompanhou Livre Pensamento.